Então você tem que se habituar que quando dá algum problema é porque Deus quer te abençoar com alguma coisa. Deus olha aquilo que o diabo faz e fala assim: já que você fez isso, eu vou transformar em vitória. Então na minha vida e na sua, as bênçãos dos céus estão abertas. Abra comigo a palavra de Joel, capítulo 2, versículo 23 em diante. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituí-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pelo migrador, pelo destruidor e pelo cortador. Essa mensagem de hoje começa dizendo para mim e para você: alegrei-vos. Na reunião de pastores aqui, a palavra que foi ministrada para nós é: se alegre, esteja contente, valorize aquilo que você tem, aprenda a andar no tempo de Deus, acredite que Deus está no controle, não tenha medo, não viva uma vida intensamente apavorado. Pastor, mas foi assaltado, colocaram a pistola no rosto. Deixa eu te ensinar uma coisa, meu irmão. A pistola encostou no rosto, mas não foi acionada. Diga: maior é o que está em mim. Tem horas que você olha: pastor, mas e Mesaque, Sadraque e Abednego? Eles entraram na fornalha, o fogo foi aceso intensamente mais, mas não queimou nem o pelo do braço deles. Você não percebe, irmãos? Andar no Rio de Janeiro, viver no Brasil, é andar na intensidade. É 1000 cair no teu lado, 10.000 cair na tua direita, e tu não sendo atingido. Diga aleluia. Tem gente que não acredita nisso. Por isso que o texto começa dizendo, irmãos, alegrai-vos. Mas sabe quem é que se alegra aqui? São os filhos de Sião. Qual é o primeiro motivo que eu tenho para me alegrar? Eu sou filho, eu tenho um pai que me protege. Irmão, sabe o que Deus diz? Sabe qual é a promessa de Deus para mim e para você? Depois de se alegrar, é que Ele vai trazer chuva. Chuva, quando vem de Deus, é provisão. Chuva, quando vem de Deus, é resultado positivo. Chuva, quando vem de Deus, é chuva para mudar a história, para a tua plantação vir mais forte. Daí a importância de quem anda em fé, porque quem anda em fé faz a semeadura, quem anda em fé lança a semente, quem anda em fé faz o trabalho que tem que ser feito. Aí quando Deus manda a chuva da bênção, a semente está embaixo da terra, ela cresce, há um movimento da parte de Deus. Diga glória a Deus. Irmãos, e eu não sei você, mas depois que eu passei a estudar sobre Israel, eu descubro e vejo a olho nu que eles são 100% dependentes de Deus. Porque lá não é igual aqui não, irmão. Lá é deserto. Lá, se Deus não mandar chuva, nada floresce. Nessa época aqui, não tinha essa irrigação como tem hoje. Mas sabe o que Deus diz? As eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo, e restituí-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. Irmãos, pega aí. O Senhor quer e vai derramar sobre a tua vida e a minha uma chuva de provisão. Pastor, o que é isso? Chuva de provisão, chuva de bênção. Qual o primeiro tópico, pastor? O Senhor nos dá o que é da terra, na medida da terra. Eu não tinha parado para pensar nisso. Eu nunca tinha parado para ver com essa profundidade.
O profeta Joel, quando anuncia o tempo de chuva, ele deixa claro que os resultados são destinados às eiras e se encherão de trigo, os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Por quê? Para comigo. As eiras se encherão de trigo. Você vai ver, você vai mensurar e você vai conseguir medir. Os lagares transbordarão. Está aqui Joel capítulo 2, versículo 23. Alegrai-vos, pois, os filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, o vosso Deus, porque Ele vos dará a justa medida. Que isso, pastor? Irmão, trigo, pega. Tipologicamente, o trigo fala de uma provisão. Trigo fala de sustento. Alguém aqui já estava com muita fome, e um dia você veio alguém com um pão maravilhoso e fez aquele sanduíche para você, que você, quando comeu aquele sanduíche, você falou, xarabacantalarabaçai. É o sanduíche que te faz falar em língua estranha? Saciar a sua necessidade, saciar o que você está precisando naquele momento. Por isso que a Bíblia diz que as eiras se encherão de trigo, uma medida mensurável. Pastor, o que é isso? Eu ouvi hoje, eu estava assistindo uma palestra e o palestrante estava ensinando a importância do momento em que você prospera. E ele estava dizendo que tem gente que tem muito dinheiro, mas é pobre, porque não compartilha, porque não entrega, porque não faz a semente, não faz ela entrar na terra e crescer. E eu falei, gente, que interessante. Eu falei, tem razão. Deus vai te prosperar para você semear na vida de alguém. Hoje eu sentei ali para almoçar e o Lucas sentou do meu lado. Oi, pastor. Eu falei, oi, Lucas. E o Lucas conversa muito comigo, a gente desenvolve muito. E ele falou, pastor, sabia que nesse evento aqui, eu cheguei à conclusão que eu vou montar 3 canais no YouTube. Eu falei, pô, que legal, cara. Eu falei, mas qual é a finalidade dos canais? Um para falar de comédia, um para falar das coisas de Deus, e o terceiro eu não lembro. Aí eu falei para ele assim, você já tem computador? Ele falou, eu tenho um laptop, mas está com defeito. Eu falei, então eu vou te dar um computador. Ali na mesa assim, num movimento para o outro. Ele, tu tá falando sério? O que der? O Lucas tem 10 anos. Aí ele, tá falando sério? Eu falei, tô. Aí ele falou para mim assim, e o que eu vou fazer com o meu? Eu falei, se eu fosse você, eu dava o seu para alguém, porque você já ganhou um, e quem sabe essa pessoa que vai ganhar não tem um amigo que conserta o laptop para ele. Ele, então eu vou falar com meu pai e com a minha mãe, eu vou dar o meu, na hora. Sabe o que Deus está falando aqui para nós? Que até na vida de uma criança, o nível da bênção que Deus está fazendo, como na sua, é mensurável. Sabe o que o Senhor está dizendo para você aqui? As pessoas vão olhar para você e vão falar, gente, o lagar dele está transbordando, o celeiro está cheio de trigo. Agora, não é para você ficar metido, não é para você ficar abusado, é para você levantar a mão e dizer, foi Deus que me deu. Foi Deus que me abençoou, diga glória a Deus. Deuteronômio capítulo 11. Irmão, crente, olha, tem muito crente no dia de hoje que ainda vive no Egito, debaixo de escravidão, debaixo de uma mentalidade de escravo. Pastor, por quê? Porque lá no Egito, a Bíblia diz que você regava a terra e pisava com os pés. Eu vou traduzir, lá no Egito a gente vivia olhando para o chão,
Mas quando Deus entra na sua vida, quando você entra em Canaã, você não olha mais para o chão. A tua providência não vem do chão, a tua providência ela vem do alto. Pastor, o que é isso? Está na Bíblia, irmãos. Deuteronômio capítulo 11, versículo 10 em diante. Porque a terra que passais a possuir não é como a terra do Egito. Como é que era no Egito? De onde saíste, em que semeáveis a vossa semente com o pé, e regáveis como uma horta. Mas a terra que passais a possuir é terra de montes. Vai falando amém. É terra de vales. É terra de chuva dos céus beberás as águas. Terra de que cuida o Senhor vosso Deus, e os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim. Irmão, quando você aceita Jesus, quando você se converte, quando você sai debaixo da lei e entra debaixo da graça, a tua providência começa a vir do céu. Pastor, por que sai da lei, pastor? Porque no tempo da lei eu obedeço, eu recebo, eu faço, eu recebo, eu concluo um projeto, eu recebo. Mas na graça, meu irmão, é pelo que Cristo fez. Por isso que Cristo cumpriu toda a lei, por isso que Deus pegou Cristo e colocou você em Cristo. Aquele que está em Cristo, nova criatura. Deixa eu te ensinar uma coisa. Você hoje não está debaixo, você não está mais debaixo de uma velha aliança. Você está debaixo de uma nova aliança. Jesus é o novo e vivo caminho. Toda a lei se cumpriu em Cristo. E Deus sabia que eu nunca serei o suficiente para cumprir a lei. Aí o que Deus faz? Deus me coloca em Cristo, Deus me amalgama. Eu fui amalgamado com Ele, eu me tornei uma pessoa só. Então, irmão, isso aqui é muito poderoso para a vida do crente. Quando Deus olha lá do céu hoje, Deus não vê o Alexandre, Deus vê Cristo em mim. Uau! Tem gente que não aceita isso. Tem gente que vai morrer e não vai viver isso. Mas diga, eu tomo posse. Irmão, não vá para o Egito. Não volte para o Egito. Não viva tendo a graça toda à sua disposição e almejando voltar para o Egito. Eu falava com um amigo meu, rapaz, chateia tanto você quando você é assaltado. Eu não sei você, mas o velho homem, ele fica em ebulição, né, Vini? Sabe o que é isso? É o Egito que está tentando se levantar. E sabe o que Deus falou para mim? Depois, porque foi um negócio muito interessante. Eu estava já dormindo, e aí eu creio que Deus botou uma fome em mim. Eu levantei para comer bolo. Eu não sou de comer mais nada de doce assim de noite. Pode acreditar em mim, eu estou levando a sério a minha vida na academia. E aí eu acabei de comer o bolo, Edu. Maravilhoso. Quando eu deitei na cama, o telefone. Eu falei, tá tremendo muito, porque no meu telefone não toca, ele vibra, né? Aí eu falei, Yasmin. Falei, Yasmin me ligando essa hora, deve ser algo importante. Aí atendi, o telefone tocou, e eu falei, gente, não podem ter assaltado a Maria Rita. Tanta gente no Rio de Janeiro escolheram a Rita para assaltar. Cheio de coisa na igreja. Você não se espante se daqui para quarta-feira esse carro chegar aqui e alguém devolver ele. Eu nem quero, estou falando aqui que eu nem quero, que eu quero receber do seguro, que eu vou gastar o dinheiro do carro dela com outra coisa. Diga amém. Mas aonde você quer chegar, pastor? Ali naquele momento, irmãos, eu tinha duas opções: o Egito, voltar para trás, a
agir com a minha própria mão, proceder com a minha força, com o meu conhecimento, ou agir como em Canaã, sair da delegacia declarando para mim mesmo em off ali com Deus, que o meu Deus vai me restituir 20 vezes mais. Aí já amanheci o sábado diferente, já fui para a Shop, já comprei um iPhone para ela do mais bonito. Diga amém, irmãos. Pergunta para o irmão aí, está abençoando tua esposa? Ou tu está comprando coisa velha para ela? Volta para cá. Segundo tópico, o Senhor nos dá o que é do céu, na medida do céu. Antes de eu entrar nesse tópico aqui, deixa eu te ensinar uma coisa. Muita gente não desfruta porque acha que não merece. Muita gente não toma posse porque não acredita que Deus é capaz de entregar para ela. Mas aprende uma coisa, irmãos: o Senhor nos dá o que é do céu, na medida do céu. O sinal da terra, o Senhor nos dará na medida que você consegue ver. É interessante isso. Mas as coisas que são do céu já são diferentes. Já há um transbordar. Já há um mover que você nunca imaginou que haveria na sua vida. Porque quando chega na hora do vinho e do óleo, o texto diz que ele vai transbordar. E eu fico pensando assim, por que Deus escreveu aquele texto que diz: aonde abundou o pecado? Parou para analisar esse texto? Por que esse texto foi escrito? E uma das revelações que Deus me deu é essa aqui. Aonde o pecado abundou, aonde você consegue medir, tipo assim, você consegue medir o tanto de pecado que você cometeu antes de ser crente, sim ou não? Consegue. Você consegue medir o quanto você falhou na sua vida, sim ou não? Mas olha, irmãos, quando chega na hora de Deus aplicar na sua vida e mudar a sua história, é algo que não tem como mensurar. Porque ele diz assim, ó: sobreveio porém a lei para que a ofensa abundasse. Ou seja, você pecou, você falhou, e a lei apontava, ó, presta atenção. Mas onde o pecado abundou, ou seja, aonde você conseguiria medir o que você fez, as falhas que você cometeu, superabundou a graça. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você aqui? Quando a graça entrou na sua vida, Deus não tem mais limite para Deus derramar sobre você. Não tem mais limite para Deus entregar para você o que é seu. Pastor, o que você está dizendo? É exatamente como Eduardo falou. Faltou o dinheiro do frango, o Espírito Santo tocou nele, ele teve a ousadia, e aí entra a graça. No caso dele foi possível mensurar, porque foi 20 vezes mais. Fala para o teu irmão, por que tu não entregou ainda? Tem um outro exemplo na Bíblia que mostra essa superabundância de Jesus. João capítulo 4, versículo 13. Todo mundo sabe que essa passagem é uma mulher na beira de um poço, conversando com Jesus. Mas olha, irmãos, que importante, o quão é importante você ter essa revelação. Afirmou-lhe Jesus, ou seja, é algo que é definido e vai ter que se cumprir. Por quê? Porque Jesus afirmou, não é qualquer pessoa. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, tornará a ter sede. Eu fico imaginando esse texto aqui, Jesus olhando para a cumbuca que ela tirou, e ela com a cumbuca oferecendo para ele. Aí Jesus olha para ela e fala assim:
Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. O problema é que muito crente se relaciona com Cristo baseado só nesse plano terreno. Você tem que se habituar a se relacionar com Jesus baseado na eternidade. Mas por que, pastor? Porque é a eternidade que te espera. Irmão, não tem parâmetro humano. É por isso que tem gente que às vezes, quando vê uma pessoa se convertendo, e essa pessoa era muito pecadora, ela fica assim: mas será que converteu mesmo? Mas fulano matava muito. Ainda fala assim. E aí vê aquela pessoa orando em línguas, o cara vem, afronta ele, mete o dedo na cara dele, ele... O que é isso? Eu não posso mais fazer nada, eu sou de Jesus. Irmãos, aprende uma coisa: quando chega na hora de Deus operar na sua vida, é algo na eternidade. É algo que você não vai ter como mensurar. Não há parâmetros humanos para estabelecer a medida daquilo que jorra para a eternidade, da eternidade. Imagina o infinito. Que isso, pastor? Imagina o infinito. Irmão, deixa eu te ensinar uma coisa. O que vem do céu é inesgotável. Que isso, pastor? O que vem do céu é imensurável. O que vem do céu é transbordante. O que vem do céu é superabundante. Pastor, o senhor não sabe a situação que eu estou vivendo. A Bíblia diz que o teu coração faz planos, mas a resposta certa é a que sai dos lábios do Senhor. A Bíblia diz que 1000 vão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não vai ser atingido. Pastor, meu negócio não está para brincadeira não. Eles estão tentando matar o presidente dos Estados Unidos. Sim, eles podem fazer o que eles quiserem. O Deus de Israel continuará sendo o Deus de Israel. O Deus da Cailane continuará sendo o Deus da Cailane. Então, irmão, para de limitar Deus. Esteja preparado, esteja pronto para receber. Hoje eu aprendi sobre isso. E quando Deus derramar, você vai estar capacitado? Sabe qual é o problema de muita gente? Quando Deus derrama, a primeira coisa que ele faz, ele não está pronto para investir no reino. Ele compra barco, ele compra lanche, ele compra carro, ele compra casa, mas ele esquece do reino. Sabe qual é a maior preparação que você tem que ter na sua vida? Além das capacitações que você tem que ter para gerir pessoas, para lidar com pessoas, para lidar com dificuldade. A maior capacitação que você tem que ter é para lidar com o seu eu quando você mudar de história. Quando Deus mudar a tua história. Casal casa, não tem nada. O cara não tem um pau velho para dar no gato. E tem uma guerreira com ele ali, sim ou não? Aí ele prospera. Primeira coisa que o maluco faz, larga a mulher. Por isso que quando vem falar comigo que quer separar, irmão, eu vou entender um pouco da história. Eu quero saber, mas por que quer separar, irmão? Quando eu faço o casamento, né, e vem falar comigo, eu falo, mas não pode. Você pediu para eu fazer o casamento. Aí eu faço igual o Cláudio Duarte. Eu posso orar para um dos dois morrer? Como assim, pastor? É porque até que a morte vos separe. Fala para o teu irmão, casamento é coisa séria. Fala assim, é até que a morte vos separe. Ô Júnior, fez todo o movimento lá, sim ou não? Tudo certo. Vocês estão rindo de mim ou para mim?
Terceiro e último ponto: o Senhor restitui tudo o que foi roubado. Quando eu estudei isso aqui hoje, eu falei: Jesus, o Senhor restitui tudo que foi roubado. Por isso que ela falou para mim: tu me deu o branco, mas eu queria o cereja. Vou traduzir isso, sabe o que ela está dizendo? Que eu tenho que comprar o cereja. E você acha que você vai chegar aqui daqui a um dia não vai ter um cereja ali na porta? Irmão, nunca vou dormir na varanda. Porque tem homem que fala: irmão, eu dou o que eu quero. 5 dias na varanda, fala fino. Eu estou um passo à frente. Eu nem para a varanda vou. Para que, Ana? Com esse frio, a minha varanda é uma geladeira. Fala para mim, irmão. Para de contender com a tua esposa. Para de bater de frente com a tua esposa. Para de dizer que você... Então, irmão, a Bíblia diz que far-lhe-ei uma ajudadora que vai adiante de vós. Tem gente que fala: atrás de um grande homem tem uma grande mulher. Mentira, é na frente. Eu li isso no casamento que eu fiz essa semana. Far-lhe-ei uma adjuntora que ela estará à sua frente. E fala para mim aqui: as mulheres estão um passo à frente, não estão, irmão? Outro dia eu cheguei em casa, a Rita fazendo uma aula de italiano. Se matriculou no curso, 1h50 de aula. Eu falei: gente, está um passo à frente. Saiu do inglês, entrou no italiano. Eu estou falando do que eu vivo dentro da minha casa. Pergunta para o teu irmão: está estudando o quê? Irmão, quando o céu se abre sobre a sua vida, você recebe de volta tudo que foi roubado. Está preparado? Joel capítulo 2, versículo 23 e 25. Isso, esse aí. Restituir-vos-eis os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor e pelo cortador. Sabe o que Deus está dizendo? Que Ele vai restituir. Irmão, isso aqui é muito poderoso. E tem gente que fala assim: mas eu não mereço. Você merece. Você merece porque você está em Cristo e Cristo está em você. Você merece porque você é filho amado. Você merece porque Salmo diz que Deus tem prazer na tua prosperidade. Você merece porque você é a imagem e semelhança de Deus. Você que está em casa angustiado, chorando, que está me assistindo, você merece porque Ele foi para a cruz. Você merece porque Ele bradou: está consumado. Você merece porque o véu foi rasgado. Porque quando nós falamos assim: eu não mereço, você está tentando desqualificar algo que não dá para desqualificar, que é o sacrifício vicário. Você está tentando desvalorizar algo que não tem como desvalorizar, que é a ressurreição de Cristo. Esses dias eu conversava com um discípulo meu que ele entende muito de graça, né, Lucas? E ele estava falando: pastor, estou ativado, vamos voltar. E ele estava me dando uma aula sobre graça. Porque, irmãos, eu já orei muito. Miserável homem que sou, entro na tua presença. A minha oração mudou. Eu falo: Pai, eu sei o quanto tu me amas. Uau. Pai,
Eu sei que vai passar o céu e a terra, mas a tua palavra não vai passar. E na tua palavra está dizendo que certamente que a tua bondade e a tua misericórdia vai me perseguir todos os dias da minha vida. Pai, certamente a tua palavra diz que eu habitarei na tua casa por longos dias. Irmão, sabe qual foi a palavra que eu recebi do homem de Deus no CTI que mudou a minha trajetória? Ele olhou para dentro dos meus olhos e falou: Deus manda te dizer que tu vai ter longevidade de dias. Outro dia eu estava na academia, eu fiz uma série mais pesada, me deu uma tonteira, né? Aí quando eu parei de novo, eu falei: eu vou ter longevidade de dias, Edu. Paulinho, meu personal, ele fica: tá desenvolvendo bem, né? Eu falo: longevidade de dias. Longevidade de dias. Tu tem duas opções para andar na terra: alicerçado na tua justiça própria, que é como trapo de imundície, como absorvente usado, cheio de sangue podre, ou andar na justiça de Cristo, que é tudo que Ele conquistou e colocou você dentro da herança, a herança dentro de você. Eu tinha duas opções na hora do assalto: olhar para o Egito ou contemplar o novo que está chegando. Olhar para a desgraça ou contemplar a vitória que está se aproximando. Uma pessoa da família falou: daqui a pouco ela vai se livrar do trauma. Eu falei: não tem trauma. Respondi: não tem trauma. O que aconteceu foi Deus agindo, quebrando os capeta todo e ainda dando coisas novas para ela. Não tem trauma. Tem um chorozinho, um desespero na hora, né? Correria. Que o crente esperto, o crente cheio do Espírito Santo, ele sabe até a hora que ele tem que correr, e a hora que ele tem que recuar, e a hora que ele tem que orar. O texto está dizendo aqui, irmão, que Deus vai restituir tudo 20 vezes mais. Tu perdeu um, Ele vai te dar 20, Beto. Lucas, tu perdeu uma moto, Ele pode te dar 20. Ele pode te dar uma empresa com 20 motoboys trabalhando para você. Diga aleluia. Isso é bíblico, irmãos. Êxodo capítulo 22, versículo 1. Se alguém furtar o boi ou ovelha, ou obter ou abater ou vender, por um boi pagará 5 bois e 4 ovelhas por uma ovelha. Está aqui. Tu perde um boi, tem que trazer 5 para você. Se encostar em um boizinho teu, vão trazer 5 para você. Eu conversava com o meu vizinho lá das minhas terras esses dias, e hoje o Ari, meu amigo, beijo para você. Aí me mandou o vídeo, né? Olha aí, ó, a vaca que você não comprou. Mostrou ela com um bezerrinho no pé, lindo. Eu não falei nada para ele. Eu falei: eu não comprei a vaca, ela deu o bezerro, mas fique em paz. O Deus que eu sirvo, Ele troca a 4, a 1 por 5. Pastor, por que você está falando isso? Porque tem gente escravizada e presa no que ela perdeu há 20 anos. Tem gente chorando por um namorado que foi embora há 18 anos. Nunca mais conheceu ninguém, nunca mais abriu o coração para ninguém. E cheio de príncipe aí querendo abençoar a vida da pessoa, mas ela está trancada. Eu não perdoo ele. Ele já casou, ele já tem outra mulher, ele já está cheio de filho, ele já tem neto, e você é escrava dele. Fala para o teu irmão: acorda, irmã. Fala: acorda. Já morreu, já foi embora. Sepulta ele. Se livra do corpo. Na ótica de Deus, aquele que perdeu mais será restituído.
por um boi, a restituição era 5 vezes mais. Para uma ovelha, era 4 vezes mais. Mas eu te pergunto, será que eu mereço essa restituição? Será que eu mereço? Será que você merece? Serginho, será que você merece? Tem uma coisa que todo crente não pode abrir mão dela: o sangue do Cordeiro, o sacrifício vicário e a ressurreição de Cristo. Por que o sangue do Cordeiro? Porque ele é poderoso acima de tudo que você imagina. O sacrifício vicário fala de substituição na cruz. Tudo que era teu, aquele prego era teu, aquela chicotada era tua. Irmão, você e eu, que entregamos nossa vida para Cristo, não tem céu de bronze, não tem ira de... Que isso, pastor? Eu ouso te dizer que para quem está em Cristo não tem ira. Pastor, me explica biblicamente. Porque se tiver ira, ele vai estar punindo de novo o filho. E Cristo bradou na cruz: está consumado, tetelestai, a dívida foi paga. Deixa eu te fazer uma pergunta que tu vai entender melhor agora. Eu vou traduzir para uma linguagem mais atualizada. Quem aqui teve um carnê para pagar na Casa Bahia? Pagou a primeira, pagou a segunda, pagou a terceira. Pastor, fiz em 24. Pagou a 24ª, você que está em casa. Depois que você quitou a última, algum dia tu voltou lá para pagar? Responde aí alguém. Então por que tu acha que Deus faria isso? A dívida foi paga. A exigência, pastor Eduardo, foi cumprida. Traz à tua memória o que vai te dar esperança. Porque se você for um crente negativo, pastor, mas na igreja tem gente que Deus me perdoe. Já te perdoou. A igreja é lugar de gente com problema. Você está achando que o Xandão sempre foi bonzinho assim? Vou usar ele como exemplo, ele tem maturidade. Você está achando que o Xandão sempre foi amém? Não, pastor, beleza. Está acontecendo aí, Igor? Amém. Glória a Deus. Irmãos, aqui é lugar de gente que geralmente em outro lugar ninguém queria. Pastor, me prova isso. Olha para mim. Ninguém me queria. As larvas andavam no meu corpo. Aí Cristo pega você, aceita você. Tu viu o que aconteceu no encontro contigo? Tu foi impactado, não foi? Teu rosto está pegando fogo, meu filho. Eu estou vendo. Está indo na célula? É crente mesmo. Aí Deus muda a tua história, irmãos. Irmão, nós estamos tão debaixo do favor de Deus, nós estamos tão entranhados com a honra, que você não percebe, mas ela acontece com intensidade. Eu vou te dar um exemplo. Eu estava no encontro com Deus e a pastora Rita chegou. Eu sou muito brincalhão com a Rita, a Júlia sabe, eu brinco muito, boto o tempo inteiro botando pilha na Rita. E aí tava a filha da Andressa e do Eduardo. Acho que a Andressa estava do lado. Aí quando a Rita chegou, eu brincando, falei: acabou meu sossego. Brincando. Na hora, a filha do Eduardo falou: não, pastor, não fala isso da minha pastora. Literalmente. Sabe o que é isso? O espírito da honra. Eu falei: não, estou brincando. Brinquei errado, mandei mal. Ali na hora eu falei: tenho um mau testemunho. A pessoa chega aqui mundana, se converte, aceita Jesus, ela vem do mundo como? Cheio de chocarrice. As brincadeiras dela é tudo de deboche, sim ou não? Aí começa a conviver com a gente, muda. Porque eu olho para o Mateus, eu falo: Black, bendito é o que vem
em nome do Senhor. John, tu está sendo tão usado por Deus que tu está resplandecente. Ou abençoado. Antigamente o cara falava, ô maluco. Agora tu fala, ô abençoada. Né, Roberta? Berta, você é cheia do favor de Deus. A gente tem uma recaída, chama a irmã de casca de bala. Aí tu falou, eu sou da igreja, não posso falar isso mais, nem convém. A irmã falou para mim, pastor, fulano é casca de bala. Aí eu acabei entrando na dela. Eu falei, não, gente, eu não posso. Eu tenho que chamar ela de favorecida, Bério. Cheia do favor de Deus, cheio da unção. Porque tem gente que... mas sabe o que é isso? É o favor de Deus. Você não percebe, mas você está num ambiente de honra. Quando acontece algo assim... Outro dia aconteceu uma coisa com o pastor Eduardo. No começo eu fiquei com ciúme, mas aí o Espírito Santo me despertou. Ele foi fazer uma cirurgia, né? Eu perguntei, posso te levar? Ele ficou engarrado. Aí quando eu soube, ele já estava no hospital. Ele mandou foto. Eu falei, ele não me chamou. Aqui não deu um negócio. Eu falei, ai, sabe bobeira que te dá às vezes, né? Eu falei, não. Ele é abençoado, tem fila para levar ele. Eu falei, posso? Porque eu queria buscar ele também. Aí já me mandou foto em casa. Eu falei, pessoal, mas sou crente maduro, o que eu puxei? Eu falei, não vou entrar nessa. Ele me ama, mas o Reinaldo ele ama um pouquinho mais. Eu falei, não. Aí também não fui visitar, fiz pirraça. Ah, você é bonzinho, você não sente essas coisas, né? Você não, você é elite do pau da vida. Brincadeira, Edu. Eu sabia que Deus ia restaurar e já ia estar tocando aqui. Irmãos, como você vê a vida? Como você se comporta quando algo dá errado? Como você reage quando alguém fala algo para você que não é o que você gosta? Para mim é fácil, irmão. Quando o Vitor chega com a Tati lá em casa com uma bandeja de bacalhau, que ela tem 46 centímetros por 23, com as postas de bacalhau, com 18 centímetros de altura, banhada no azeite extra virgem, que eu não sei onde ele arruma. Para mim é fácil. Eu abro a porta, eu falo aleluia. Mas como eu reajo quando alguém vem com um cálice amargo? Quando alguém me dá as costas, como eu reajo? Vou contar uma história para você. O Wallace Johnson, tem foto dele aí? Bota o Wallace aí. Cadê o Wallace? A gente tem foto dele. Aí. Olha o Johnson. Tu matou ele, Alex? O Wallace Johnson estava com 40 anos de idade em 1939. Achava que tinha estabilidade no seu emprego, trabalhava numa serraria, era o braço direito do dono. Então um dia o seu patrão o chamou e disse-lhe: você está despedido. Isso não podia ter acontecido numa época pior, pois os Estados Unidos da América estava justamente saindo de uma grande depressão financeira da década de 30. Johnson tinha esposa, filhos para manter. Como perguntava-se ele, poderia a família sobreviver financeiramente a partir daquele ato? Como é que ele vai fazer se diante de uma recessão gigantesca ele tinha sido mandado embora? Johnson saiu da serraria com a sensação que seu pequeno mundo tinha acabado. A caminho de casa, entretanto, orou por orientação divina, conversou com Deus, e quando entrou na sua casa, contou para sua esposa o que havia acontecido. O seu estado de ânimo já era melhor. O que é que você vai fazer? A mulher perguntou para ele. Porque tem mulher que é tão inteligente que ela aguça você te fazendo uma pergunta. A
a esposa olhou para ele diante daquele quadro e perguntou: o que você vai fazer, meu marido? Ele olhou para ela e falou: vou hipotecar a sua casa. Aí ela olhou para ele: você vai hipotecar a minha casa? Ele falou: vou hipotecar a sua casa, vou entrar no ramo da construção. E a sua primeira tentativa foi a construção de 2 pequenas casas na sua nova construtora. E dentro de 5 anos, a família de Johnson estava multimilionária. Wallace foi o fundador da rede de hotéis, e é o fundador da rede de hotéis Holiday Inn. E ficou conhecido como o albergueiro dos Estados Unidos. A Holiday Inn, eu vou te explicar. Quando você chega nos Estados Unidos, de 10 hotéis, 5 são dele. Mas aonde você quer chegar, pastor? Eu quero chegar exatamente o seguinte: o Deus que restitui, que restituiu ele, o Deus que pegou ele num quadro de demissão e deu uma ideia, ele colocou em prática e ele se tornou multimilionário, é o mesmo Deus que está sobre a tua vida, é o mesmo Deus que mora em você. Sabe o que Deus quer de mim e de você? Eu não posso falar isso aqui. Que você aplique algo que é muito importante. Levanta da cadeira e age. Ah, pastor, meu negócio não está para cachorro fácil não. O negócio, a luta está difícil. Sabe o que Deus diz? Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Eu nunca tinha parado para pensar. Já vou fechar, estou com tempo bom. Por que o texto fala de cortador? Por que fala do cortador? Porque teve horas na minha vida que o mal veio e cortou. Teve horas na tua vida que o mal veio e cortou. Tem um que fala do migrador. Ele destrói aqui, vai para outro lugar. Mas tem o cortador. Se você não está ligado com Deus, está aí a importância do crente estar na célula, está aí a importância do crente vir para o culto, está aí a importância de você trabalhar no encontro. Eu não sei como é que tem gente que não consegue. Irmão, já estamos indo para o 3º encontro com Deus. Teve gente que não trabalhou em nenhum. Nenhum, velho. A blindagem extremamente perecível. Porque quer saber aonde tem vida? Aqui. Quer saber aonde tem poder de Deus? Na tua célula. Quer saber aonde tem unção de Deus? Na palavra. Eu mudo meu nome se essa equipe que trabalhou não está saindo daqui revigorada no seu espírito, renovada no seu espírito. Irmão, eu tenho amigo meu que antes de ser crente, ele era da Mocidade Independente Pai de Mel. Quantos ensaios por semana? 2. Ele estava lá. Paracapá, caracapá, pum, bum. Ensaio sábado de manhã, ele estava lá. Se converte. Recebe o poder dos poderes, recebe a autoridade das autoridades, recebe o sobrenatural. Chega na obra de Deus, fica frouxo. Mas quando estava lá no paracapá, caracapá, pum, bum, não faltava. Os ventos estão trazendo as nuvens. E você não pode perder essa oportunidade por nada, diga amém. Os céus estão abertos sobre a tua vida. O favor está sendo derramado, diga amém. Você vai receber, sim, bênçãos materiais, bênçãos espirituais. Deus vai restituir tudo que foi roubado, diga amém. Entretanto,
As coisas podem não acontecer automaticamente na sua vida. Pode não ser no tempo que você quer. Pode não ser no dia que você quer. Pode ser no segundo que você quer. Olha, mas deixa eu te ensinar uma coisa. O fato de não ser no dia que você quer não desqualifica Deus para nada. Vai acontecer no tempo dele, vai acontecer no dia dele, vai acontecer no centro da vontade dele. Zacarias capítulo 10, versículo 1. Irmão, por que tu acha que está na Bíblia? Pedi, pedi e dar-se-vos-á. Batei, batei e abrir-se-vos-á. Aquele que pede recebe, aquele que bate, a porta se abre. Por que tu acha que está escrito na Bíblia? Porque tu tem que pedir. Tu tem que verbalizar. A Bíblia diz: eu criei, por isso eu. Irmãos, esse processo que eu estou passando, que eu passei com a minha saúde, tinha horas que eu falava: rapaz, o bambu rachou para cima de mim mesmo. Eu tinha que sair catando parede. Catando parede para andar. Eu tinha duas opções: me entregava, me deprimia, ou declarava Isaías capítulo 53. E eu dizia: pelas tuas pisaduras eu já fui sarado. O castigo que me traz a paz estava sobre ti. E fui, sempre, sempre. Tem horas que eu falo: Jesus, o que está acontecendo? Outro dia eu acordei com meu braço dormente. Primeira coisa que vem à cabeça: derrame. Não é cãibra. Pensa no lado positivo. É só uma cãibrinha. Mexe a mão. Tem que pedir, tem que conversar, tem que crer, tem que verbalizar. O que diz Zacarias capítulo 10, versículo 1? Pedi a quem? Pediu a quem? Chuva no tempo das chuvas serôdias. Ao Senhor que faz as nuvens de chuva, dá aos homens o aguaceiro e a cada um a erva do... Irmão, pede a Ele que Ele vai te dar, pede a Ele que Ele vai conceder, pede a Ele que Ele vai fortalecer, pede a Ele: pastor, mas eu estou numa batalha. Pede a Ele: Senhor, me capacita, me fortalece, esse pecado está me afrontando, me ajuda. Se coloca de pé, crente. Pede a Ele, confia nele, acredita nele. Coisas maiores Ele fará. Conseguiu?